A paz do Senhor. Meu nome é Socorro Barbosa e este é o canal Sementes que Germina. Hoje nós vamos para mais uma CBED do dia 13 de setembro de 2020, que tem aí como a Dia Internacional das Missões. Como é que você faz missão? Você gosta de missão? Então fica conosco que a gente vai estudar um pouco também a Palavra de Deus. Como você estuda a Palavra de Deus? Você tem algumas dicas, você pega alguns macetes, né, como se diz, para estudar a Palavra de Deus. Então, fica conosco que a gente vai saber daqui a pouquinho. Vem! Se nós pregarmos a Palavra de Deus e nós não tivermos nenhuma ação para com o próximo, então isso não é praticamente missão, né? Então, missões, já está dizendo, é uma missão que você tem para com alguém. Então é necessário, Jesus diz também que ide fazer discípulos ensinando a guardar as palavras, né, que ele tem ensinado, que ele tem falado. Então nós temos que entender o que nós estamos fazendo. É necessário que tenha uma ação em favor do outro. E assim também como a nossa lição, ela está falando, a nossa conversa de hoje, ela está falando sobre ensinar a palavra de Deus, assim como Esdra foi ensinar a palavra de Deus, e durante esse trimestre vem se falando de toda essa construção, né, dos muros de Jerusalém e tudo mais. Então, teve muita coisa aí que aconteceu e a palavra também não ficou de fora. Então, é necessário que a gente ensine a palavra de Deus. Como é que você faz para estudar? Você pesquisa, se você quiser deixar aqui nos comentários, você pode deixar. E também quero falar para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, caso você queira se inscrever, fica à vontade, né? Deixe o seu like, compartilhe, né? Faça aqui, deixe aqui o seu comentário para ajudar o canal Sementes que Germina. Assim como eu já tenho falado que o nosso projeto Sementes que Germina é um projeto que ajuda as pessoas quando elas precisam e que a gente pode fazer, a gente vai lá. Inclusive, nós estamos em campanha, as ideias para o projeto, que com certeza vai ajudar mais famílias. Então, ajude-nos nessa missão. Nós vamos estudar como estudar a palavra de Deus. Na palavra de Deus, quando nós vamos estudar ela, que nós se debruçamos lá no nosso cantinho e que vamos realmente a aprofundar o nosso conhecimento ali, o que nós temos que fazer? Claro, nós temos que pegar fontes, outras fontes para que a gente possa estudar, outros comentários bíblicos, que isso também é importante. Mas quando nós vamos estudar a palavra de Deus, é necessário que nós façamos algumas perguntas para a palavra. E uma delas é para quem a palavra foi escrita. E também para quê e por que ela foi escrita. Então nós vamos pegar aqui uma passagem bíblica e nós vamos analisar ela aí um pouquinho para a gente ver como é que funciona essa questão dessas perguntinhas aqui, né? Que elas às vezes elas dão um nó, né, na cabeça da pessoa e você fica sem saber como encaixar essas perguntas. E nós sabemos que para estudar, nós quando vamos estudar a qualquer uma matéria, né, se você vai estudar gramática, então você tem que saber o que é substantivo, o que é verbo, advérbio, pronomes. Então, enfim, você tem que saber. Eu peguei aqui a palavra, a passagem de 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, 33 e 34. Que diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Então nós temos aqui, né, uma situação. E para quem foi escrito esta carta que Paulo está escrevendo? Para que ela foi escrita? Para quem foi realmente? Então nós já vemos que ela foi para Coríntio.
para a igreja de Corinto. Então, nós já temos uma pergunta respondida, certo? Para quem? Para a igreja de Coríntios. Então, agora, para que esta carta foi escrita? Ela foi direcionada para a igreja de Corinto. Ela foi escrita para tratar de um problema. Justamente para tratar de um problema que estava havendo lá na igreja de Coríntios. Então, nós já temos duas perguntas respondidas. Então, para tratar de um problema lá na igreja de Corinto. Agora, nós temos a outra pergunta, que é por quê? Por que essa carta foi enviada, né? Porque estava havendo uma desordem lá na hora do culto. Então, quando a gente começa agora a ler a estrutura do texto, aí a gente vai começar a entender. Assim também, como nós podemos ver a palavra lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o que é que você pode todas as coisas? Quais são todas essas coisas? É mais uma pergunta para a gente fazer. Quais são essas coisas, todas as coisas que Paulo fala que podia? Então, se nós lermos o versículo anterior, a gente vai entender o que é que Paulo podia, todas as coisas. Ele diz que sabe estar em falta, ele diz que também sabe ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, ele está treinado, ele está certo. Tanto em ter fartura, como em passar fome. Tanto em ter abundância, como padecer necessidade. Então, todas essas coisas, Paulo sabia que ele poderia passar. Então, é por isso que ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele está dizendo que sabe passar por essas situações. Ele já está treinado a passar por essas situações. Então, se elas vierem, não vai fazê-lo frustrá-lo. Então, nós temos que entender essas perguntinhas básicas que a gente faz na hora de ler a palavra de Deus, para nós entendermos melhor como é estudar a palavra de Deus. Não é apenas eu chegar aqui e falar, e pregar, e dizer, posso todas as coisas, eu posso comprar meu carro, eu posso trocar aí qualquer coisa que você tenha e queira trocar, porque você pode todas as coisas, mas ele não está falando de algo material, mas ele está falando de uma situação adversa que pode vir, e ele já está treinado, ele já está habituado com isso, ele já está tranquilo com essa situação, se ela vier, porque ele sabe passar por tudo isso. Então é necessário que a gente faça isso quando nós vamos estudar a palavra de Deus. Então esta é a nossa CBED de hoje. Na próxima semana nós vamos ter mais e nós vamos vendo aí o que a gente pode fazer. Tem ideias novas para que a gente possa aqui também postar outros vídeos no canal, para que você fique atento e ative o sininho para que você não perca os nossos vídeos, né? Se você gosta do conteúdo, do nosso conteúdo, então deixa aí o teu like para que possa ajudar na divulgação do canal Sementes que Germina. Lembrando que o projeto Sementes que Germina, ele está em campanha. E nós vamos fazer o que realmente a gente pode fazer e que há necessidade que a gente faça para ajudar famílias. Então, Deus abençoe a tua vida e até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir.